Boa noite, meus queridos, que a graça, que a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua família, sobre a sua vida, nesse tempo que nós temos vivido aí de quarentena, tá bom? Nós vamos aprender hoje sobre o profeta Abacuque, então já vai abrir na sua Bíblia, lá no profeta Abacuque, onde nós vamos poder discutir um pouco e conversar a respeito de como nós devemos viver pela fé e o que nós de fato aprendemos com esse profeta tão importante que Deus deixou revelado e inspirado por nós nas Escrituras. Abra comigo lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, no capítulo 3, a gente vai ler os versículos 2, depois os versículos 17 ao versículo 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, depois os versículos 17 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora, meus queridos, versículos 17 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar alternamente. Ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Existe uma música do Fernandinho, que nós cantamos muito na nossa igreja, que diz 3 coisas essenciais que nós precisamos entender. A primeira é de que Deus, tu és a minha porção. Nós cantamos nas nossas casas, nós cantamos todos os domingos na igreja, dizemos que Deus é a nossa porção. Ele é aquilo que nós temos, Ele é aquilo que nós desejamos. Deus, tu és a nossa porção. Mas ainda nessa canção nós ainda dizemos que Deus é o nosso legado. Dizer que Deus, tu és Deus, a minha herança, isso quer dizer que Deus, tu és o nosso legado. Aquilo que é mais importante que nós temos aqui nessa vida e na vida por vir é o Senhor. Nós cantamos ainda no domingo que ainda que não haja fruto na videira, nós ainda nos alegraremos no Senhor. Essa música nos diz uma terceira verdade, de que ainda que nos falte a coisa mais básica, as coisas mais essenciais para a nossa vida, nós ainda nos alegraremos no Senhor. E essa música ainda nos diz mais 3 coisas que nós precisamos observar. Em quais circunstâncias em que Deus é a minha porção, em quais circunstâncias em que Deus é a minha herança. A primeira, ele nos diz: ainda que meus pais me deixem, ainda que seus familiares te deixem, meu querido, Deus ainda deve ser a nossa alegria. Deus ainda deve ser a nossa porção. Uma segunda coisa ainda que essa música nos diz é que se os amigos me traiam, eu ainda confiarei no Senhor. Eu ainda permanecerei servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Meus irmãos, uma canção que é tão cantada nas nossas casas e nas nossas igrejas, nunca foi preciso tanto quanto seja vivido nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos viver aquilo que nós temos cantado. Aquilo que o profeta profetizou, aquilo que o profeta encontrou, essas palavras maravilhosas que nós lemos aqui nas Escrituras. Você e eu somos chamados nesse tempo a confiar no Senhor, a alegrar no Senhor e mais do que isso, a viver pela fé. Abacuque nos chama a viver pela fé. Abacuque foi um homem que profetizou a um povo que estava na injustiça, um povo que estava idólatra. Mas Abacuque, mesmo diante dessas situações, ele não questionou o povo seu pecado. Ele questionou a Deus, porque Deus ainda permite que pessoas vivam na injustiça. Será que Deus não enxerga as calamidades que tem no mundo?
Será que Deus não está vendo o que eles estão fazendo nas igrejas? Será que Deus não está vendo com a injustiça política? Será que Deus não está vendo com o mal que está acontecendo no mundo? Por que Deus permite isso? Já que Ele é um Deus bom. Isso é um questionamento que Abacuque tem. Abacuque olhou para os profetas, os sacerdotes da sua época, e ele viu como aqueles sacerdotes estavam servindo a Deus. Ele olhou também para o sistema político da sua época e disse: Deus, ouça-nos, Deus, ouça a nossa oração, nós clamamos por justiça. E Deus responde ao profeta dizendo: sim, eu responderei você, eu trarei sim a justiça. Mas não é da forma que você quer, não no tempo que você quer, não do jeito que você precisa que seja. E aí o profeta, no capítulo 2, como bem o pastor Milton nos disse no domingo passado, que nós devemos esperar no Senhor. E então o nosso profeta nos diz que ele se colocaria como um vigia e esperaria a vontade de Deus. Aquele homem que viveu, que entendeu o que é viver pela fé, agora ele se coloca numa situação de espera pelo aquilo que Deus fará, por aquilo que Deus realizará no seu tempo. E então ele começa a cantar, a orar essa oração do capítulo 3 que nós acabamos de ler. Quão maravilhosa que é essa oração! E quão desafiadora também é essa oração para nós. Meus irmãos, talvez essa seja a sua pergunta. Deus, faça algo no mundo hoje. Deus, faça algo no mundo agora. Olha o que está acontecendo no mundo. Deus, nós pedimos ao Senhor, responda às nossas orações. Talvez essa deva ser a sua oração nesse momento. Talvez seja você clamando a Deus para que Deus manifeste algum tipo de justiça, algum tipo de mover sobre a terra. Mas o profeta, neste livro, fala de fé. E nós devemos viver pela fé, independentemente das circunstâncias a qual nós estamos. O profeta nos diz: eis o soberbo, lá no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essas eram as palavras que o profeta deveria escrever em grandes letras, para que aquele que pudesse passar correndo, ele também pudesse enxergar e ler exatamente essas palavras. Meus irmãos, o mundo ao qual nós vivemos hoje não é porque Deus não age, não é porque Deus não está presente. Ele é do jeito que ele é hoje, porque Deus ainda, na sua misericórdia, na sua graça, ele ainda nos conserva. Porque se deixasse nós, nossas próprias vontades, certamente nós estaríamos fazendo com que o mundo estaria muito pior do que está hoje. Nós caímos em Adão. Adão caiu. A criação geme pela libertação. A criação geme para que a consumação de todas as coisas aconteça. Mas Deus, na sua plenitude do seu tempo, Ele manifestou a justiça que Ele quis manifestar em Cristo Jesus. A justiça que nós precisamos entender e viver nesse momento de calamidade é olhar os nossos olhos, é colocar os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que nos garante a segurança, aquele que nos diz: tenha bom ânimo, aquele que nos diz: eu venci o mundo. O profeta Abacuque nos diz que nós precisamos ter fé e viver pela fé independentemente das circunstâncias. E eu te digo, você e eu ainda temos muito mais do que o próprio profeta tinha na sua época. Nós temos a própria presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a própria palavra de Cristo Jesus fechada para que possa nos garantir o que nós precisamos de conforto, de alegria, de sustento da parte de Deus. Por isso, meu irmão, viva pela fé. Se você viver pela fé, você vai fazer essa mesma oração de Abacuque. Ainda que me falte tudo e qualquer coisa, eu ainda me alegrarei no Senhor. A resposta de Deus é: viva em fé, espere. A justiça prevalece sobre a injustiça. O que você precisa saber é que a justiça prevalece a injustiça, meu irmão. Cristo nos garante isso. Cristo nos garante de que a justiça de Deus prevalece a injustiça.
Por isso, viva em fé, espere, tenha esperança no teu Deus. Ele é o teu Deus, você tem que confiar nele. Diante dessa explanação, meus irmãos, eu quero dizer 4 pontos importantes que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que a mensagem de Abacuque nos mostra como é possível viver de forma vitoriosa em tempos difíceis. Viver na fé, na base da esperança. Abacuque quer nos dizer isso. Nós podemos viver em fé, na esperança de que Deus trará a solução, de que Deus trará a sua justiça. Abacuque nos ensina isso. E que você e eu também aprendamos isso com Abacuque. Que nós esperemos em Deus, que nós venhamos a vencer essas circunstâncias com fé, esperando em Deus, confiando em Deus, confiando na provisão, confiando naquilo que Deus fará. Uma segunda coisa, meus irmãos, que eu queria que você colocasse e guardasse no seu coração também, e que o profeta nos ensina, é o seguinte: abra o seu coração diante de Deus, busque a Deus pela sua interferência. Busque a Deus. O Abacuque, ele abriu o seu coração, o profeta abriu o seu coração dizendo: Deus, o Senhor não está enxergando. Você pode pensar, talvez assim, Abacuque, por que ele falou assim com Deus? Meu irmão, é uma oração de lamento, é uma súplica de lamento. Ele estava clamando, abrindo o coração dele. Você também pode abrir o seu coração e dizer aquilo que você está sentindo nesse momento. Abra o seu coração. O salmista Davi, no Salmo 42, versículo 5, nos diz: por que está abatida, ó minha alma? Se alegre no teu Deus, porque certamente Deus ouvirá e virá o nosso socorro. Então, por que se abate, ó alma? Por que se abate? Então, abra o seu coração diante do Senhor. Mais do que isso também, Isaías nos diz, no capítulo 40, nos versículos 30 a 31, nos diz que os jovens, se eles não confiarem no Senhor, eles correrão e se cansarão. Ainda que sejam jovens, eles correrão e se fadigarão. Mas o versículo 31 nos diz que aquele que confia no Senhor, ainda que ele corra, ainda que ele esteja confiando no Senhor, ele jamais estará cansado e jamais se fadigará. É necessário confiar em Deus. Confiar em Deus é viver em fé, é viver em esperança, é viver naquilo que Deus tem falado na sua palavra e tem nos revelado. E esse é um convite que eu faço a você, meu irmão. Nessa noite, que você confie, que você viva pela fé, independente das circunstâncias que você esteja nesse momento. Uma terceira coisa, meus irmãos, que eu queria que você guardasse no seu coração: considere a soberania de Deus sobre a história e na vida do seu povo. Deus é soberano sobre a história e Deus é soberano sobre o seu povo. Confie nisso de todo o seu coração. Viver pela fé é dito 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Hebreus e também em Gálatas. Esse texto nos é repetido no Novo Testamento várias vezes, para que os crentes confiem agora na pessoa de Jesus, porque Romanos vai nos dizer que a justiça de Deus agora se manifesta no Evangelho. E o Evangelho é a morte de Cristo, é a vida de Cristo, é a ressurreição de Cristo, para que eu e você possamos ter uma esperança viva e verdadeira, para que nós possamos viver diante de Deus de forma justa e agradável a Ele. O livre acesso que nós temos de adorar, de clamar e de orar a Ele. Meus irmãos, o fim da história é o fim do choro. Confie na soberania de Deus. Apocalipse nos diz que o fim da história é o fim do choro. Apocalipse nos diz que o fim da história é o fim da tristeza, é o fim da injustiça. É isso que nós temos que nos agarrar agora. É nisso que nós temos que nos assegurar agora, de que aquilo que Deus prometeu é a verdade dele para a nossa vida.
E de que, apesar das circunstâncias ruins, nós ainda teremos um tempo onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, mas nós viveremos em plenitude diante do Senhor. Creia nisso, confie, considere a soberania de Deus. Paulo manifestou toda a sua teologia, dizendo isso para nós em Romanos, em Gálatas. Quem sabe em Hebreus também, se foi ele de fato que escreveu. Mas também Martinho Lutero, a história foi moldada por Martinho Lutero por causa dessa frase: o justo viverá pela fé. Deus guiará o seu povo. Deus cuidará do seu povo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, quarto ponto que eu queria que você guardasse no seu coração é que, ainda que te falte o essencial, o que é essencial para que você viva, que você se deleite no vosso Deus. Como diz o nosso texto: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que te falte, meus irmãos, aquilo que é essencial, confie no Senhor. Confie no Senhor, viva pela fé. É um chamado que Deus tem feito a mim, e um chamado que Deus tem feito a você. Você que confia em Cristo, você que tem Cristo no coração, e você que ainda não tem Cristo, mas que me escuta nesse momento, você é chamado nesse momento a depositar toda a sua vida em confiança na justiça de Deus, que é o Evangelho. E todas as promessas que é nos dita na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, para que possamos viver em fé, não fadigados, não entristecidos, não abatidos, mas com bom ânimo, alegrando-nos no Senhor, porque Ele é digno. Meus irmãos, você e eu temos duas opções diante de tudo isso que eu falei. Você pode abraçar a incredulidade e dizer: Deus não cuida do seu povo, Deus não cuida da história, Deus não é existente, Deus não existe. Ou você pode abraçar o outro lado da história, que Deus é soberano. E eu afirmo, essa é a verdade. A verdade é de que Deus controla a história, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o seu povo, sobre tudo. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa: viva na fé, na base da esperança. Mas abra o seu coração, confie no seu Deus, na soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas que ainda que te falte o que é essencial, continue crendo e se alegrando no teu Deus. Viver em fé, portanto, irmãos, considera 4 coisas importantíssimas na nossa vida. O poder de Deus. Deus é poderoso. Deus é onipotente. E o plano de Deus ainda vai se cumprir na sua plenitude, na consumação dos séculos. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Mas uma outra coisa também que nós devemos confiar é na salvação. Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa porção, Deus é a nossa herança, aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida, aquilo que nós temos de legado, de consistente, de eterno, é a posse de Deus, aquilo que Deus nos diz, que se revela a nós também. É outro ponto que eu queria te dizer, meu irmão. Deus se revelou. O que eu te chamo, meus irmãos, e que Deus vos chama nessa noite, a viver pela fé, não numa fé cega, mas uma fé que sabe exatamente o terreno ao qual pisa. As promessas que Deus nos diz, aquilo que Ele nos garante, é uma verdade, é um fato, e aquilo que Ele diz vai se cumprir. Não é uma fé cega, é uma fé consistente, é uma fé sadia, é uma fé fervorosa. Viva pela fé, meu irmão. Confie também na justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. O amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a ira de Deus que era sobre minha vida e sobre a sua vida, foi manifestada sobre a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Se você vive pela fé, meu irmão, você vai confiar em Cristo. Viva pela fé. Viva confiando no teu Deus, que é o Deus da salvação. Por isso, meus irmãos, juntos agora, leiamos novamente o capítulo 3, versículo 2. Leia comigo aí na sua casa, com a sua família, no capítulo 3, versículo 2.
Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze conhecida na tua ira, lembra da tua misericórdia. Leiamos novamente, meus irmãos, o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça e me faz andar alternamente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Meu irmão, depois de que Deus faz a declaração de que o justo viverá pela fé, essa é a oração que o profeta faz. Que essa seja a minha e a sua oração, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus, que Deus fale ao teu coração, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas, que nós aprendamos nesse tempo, Deus, a confiar em Ti, a viver pela fé, a confiar na Sua palavra, de que aquilo que o Senhor diz é a verdade, e que aquilo que o Senhor diz que fará também é um fato verdadeiro. Que o Teu povo, Deus, espalhado na face da terra, confie plenamente no Senhor e somente no Senhor. Que do Senhor venha o escape, que do Senhor venha, Deus, o agir e o fazer. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para louvor e glória do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, agora no fim dessa mensagem, que você na sua casa cante com fé, ainda que a figueira não floresça, com a sua família, cante essa música, com esse entendimento de aquele que vive pela fé, ele se deleita no Senhor, ele confia no Senhor, independente das circunstâncias. Cante com a sua família, adore a Deus com a sua família, não perca a oportunidade, exerça nesse momento o culto familiar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Arlan Sadik Salam Firad Yesu Almassi. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.